Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre indicações geográficas, uma forma de valorizar o que é autêntico e genuíno em cada estado, dando visibilidade tanto aos produtos quanto às regiões. Para debater esse tema, eu recebo a analista do Sebrae Rio, Aline Barreto. Aline, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite aqui no Jornada do Empreendedor, podendo falar sobre indicações geográficas e promover esse tema tão novo aqui no Brasil. Vamos nessa. Recebo também a empresária e produtora Fernanda Braga. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Prazer, Lívia, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar então. Aline, pergunta para você, o que são as indicações geográficas exatamente? Como é que elas podem agregar ainda mais valor ao mercado? As indicações geográficas elas são uma ferramenta de inovação, né? Onde você vai estar valorizando e reconhecendo, que é o que a gente chama, aquele produto, aquela região, aquela tradição, aquela cultura daquela que é produzida naquele local, né? Então, ela é uma ferramenta que hoje ela é reconhecida, todo esse processo pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e que você, por meio dele, vai fazer esse reconhecimento. Então, a gente é novo no Brasil, né? Se tem a União Europeia já com muitos produtos reconhecidos. No Brasil, a gente tem o primeiro com os vinhos do Rio Grande do Sul, então, pela entidade representativa que é a Provale, né? Que representa os produtores locais. Então, em 2002, eles são reconhecidos como indicação geográfica. Super recente, né? Super recente. Então, a gente teve também outros produtos, como você tem o café em Minas, você tem o café do Espírito Santo, na região do Caparaó, também muito conhecida. A gente tem o cacau da Bahia, né? Que também é muito conhecido hoje e que já é valorizado, tanto aquela região. Então, você não só protege o ativo, que é aquele produto, mas você valoriza aquela região, a cultura, você leva o turismo, você leva o empreendedorismo, você leva uma valorização mesmo da renda por aqueles produtores. Então, tudo isso é feito com essa ferramenta da indicação geográfica. Você citou que na Europa isso já é mais comum. Dá para a gente exemplificar alguns produtos que a gente saiba, esse aqui realmente tem indicação geográfica aqui, ali? Tem, a gente tem um mais conhecido que é a champanhe, né? Que ele é um espumante produzido naquela região de Champagne, então ele só pode ser reconhecido o espumante produzido ali como champanhe. E se a gente lembrar no tempo, vai lembrar do Guaraná, champanhe, o biscoito champanhe, que era chamado nesse nome. E por ser um protetivo ativo, ele não pode usar, né? Então quem é mais antigo vai lembrar, e hoje em dia a gente não pode mais falar e vincular a champanhe a esses produtos, mas a champanhe, o vinho do Porto, os queijos da França, muito premiado. Então, são produtos que já trazem essa tradição e já esse reconhecimento vindo aí da Europa. Qual é a principal diferença entre indicação de procedência e denominação de origem? Como é que elas agregam valor ao produto e também ali nas regiões específicas? Todas as duas são indicações geográficas, né? Há muita dúvida. Todas as duas são indicação geográfica e quando eu falo de indicação de procedência, eu estou ali reconhecendo a notoriedade, o saber fazer daquela região, o saber fazer daquele produto, né? Então, posso dar um exemplo aqui das rendas lá no norte, da renda do Cariri. Então, são produtos que têm toda aquela tradição das artesãs de saber fazer. E aí eu tenho a denominação de origem, que é onde eu vou, por meio de um reconhecimento ali técnico, identificar o que o meio ambiente atribui àquele produto e àquela região, ou seja, é a chuva, é o clima, é o solo. Então a gente ouve muito falar por aí o famoso terroir, né? Então o que é o terroir? O terroir é você conseguir identificar que esses nexos, que a gente chama nexo causal do clima, do ambiente, características, essas características que são daquela região e são decorrentes do meio ambiente, daquele local, fazem naquele produto. Então, quando a gente fala do terroir, a gente está trazendo isso, está trazendo realmente características daquela região. Perfeito. Passar agora a bola para quem vive isso na prática. Fernanda,
Conta um pouco da sua história, você é empresária, produtora, tem a conexão com Tanguá, com laranja, explica pra gente um pouquinho disso tudo. Então, quando eu era pequena, eu passava as férias em Tanguá. Então, fiquei com essa memória afetiva. E aí, quando foi em 2015, meu marido comprou propriedades na cidade. Só que, infelizmente, em 2017, ele faleceu. E aí, eu fiquei pensando, nós viajávamos muito, né? Nós ficamos juntos 14 anos e, durante esse período, nós visitamos 47 países. Nossa, que inveja! E aí, quando ele faleceu, eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu fiquei pensando qual era o real objetivo de estar ali. Por que continuar morando em Tanguá, na região metropolitana do Rio? E aí eu fiquei pensando, e aí tive alguns problemas, saí da cidade, porque eu não poderia ficar sozinha no sítio. Mas aí quando foi em 2020, em fevereiro, nós voltamos e em março aconteceu a pandemia. E aí eu tinha uma agência de viagem, ninguém estava viajando, e eu falei para minha mãe, poxa mãe, tanta fruta aqui, tanta coisa, vamos começar a trabalhar com isso? Aí comecei a me envolver nas atividades da cidade, e aí pela minha experiência de viagem, fui convidada pela Associação dos Produtores Rurais, a ACIPTA, a fazer parte da Comissão de Turismo. Então eu visitei cada produtor e vi o que eles tinham para oferecer para as pessoas poderem visitar a cidade e provar essa laranja que é tão especial. Laranja especial que está aqui com a gente, mostra a laranja. Fernanda trouxe laranja aqui pra gente. Essa laranja de Tanguá. De Tanguá. A nossa indicação geográfica, ela foi solicitada pela Associação dos Produtores, a CIPTA, mas ela abrange 4 municípios. Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí e Araruama. E ela é reconhecida por esse cabinho, né? É essa imagem aqui que a gente vai ter no selo, que os produtores estão se capacitando. Aí quando você encontrar no mercado, a laranja, né, vai ter o selinho, laranja de Tanguá. Ela tem esse cabinho, porque você mantém a durabilidade do produto. De uma forma também de identificar ela no mercado. Mas eu acho que é importante também evidenciar, Lívia, e para o público, que essa é uma denominação de origem, né? Então ali o meio ambiente faz com que o Brix, que é a acidez, ela seja menor e você tem a sensação de doçura. Então quando você experimenta uma laranja, você sente na prática a denominação de origem, aquele famoso, como a gente voltando na fala, o terroir. Então você sente aquela doçura porque a acidez ela é mais baixa. Então isso é uma denominação de origem na prática aqui. Que é uma característica da região. Por isso que as pessoas associam, nossa, a região de Tanguá tem uma laranja que é mais adocicada, que as pessoas buscam mais. E isso ajuda a ampliar mais o mercado naquela região ali, Aline? Sim, porque você começa a buscar uma característica que você só reconhece naquela região, né? Então você puxa um turismo, você puxa uma valorização de restaurante, bistrô, que busca uma qualidade diferente para o seu público, né? Cada vez mais a gente vê um público buscando uma experiência, buscando algo diferente. Então isso também traz na laranja, aqui na prática, a indicação geográfica. E não é só laranja, né, Fernanda? Você também derivou da laranja e com a sua mãe você produziu ainda outras coisas. Sim, a partir desse momento, nós viajávamos 100 quilômetros e fazíamos entregas. E aí percebemos que as pessoas queriam produtos derivados. Então nós temos geleia de laranja com acerola. E aí a gente tem licor de laranja, que é muito característico da região. A gente tem doce de laranja da terra. E o nosso doce campeão, que a Aline gosta muito, é a casquinha da laranja. Então, um doce sustentável, que a gente faz o suco e depois corta a laranja e faz esse doce cristalizado, que é uma delícia. E eu soube que a apresentadora ganha tudo isso no final. Muito seu. A gente está aqui já saboreando com água na boca, só de ver essas delícias aqui na mesa. Obrigada por trazê-las pra gente. Aline, a gente está falando de Tanguá, das laranjas, mas também há outras regiões aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no nosso estado, já que estamos falando de Rio, do nosso estado, que tem indicações geográficas e que também já são bem populares, né? Isso, Lívia, a gente tem Paraty, por exemplo. Paraty aqui no nosso estado foi a primeira, pioneira em 2007, ela foi como indicação de procedência, evidenciando a notoriedade, né? Paraty é o final da Estrada Real, então você tinha muita forte a produção de cachaça ali, então em 2007 ela tem esse reconhecimento, né? Então esse reconhecimento, quando o consumidor for lá em Paraty, for buscar nos alambiques, temos olha, a cachaça aqui. Esse selo determina que ela é uma indicação de procedência, então se deve buscar e aqui
o consumidor ele vai trazer toda essa notoriedade e essa história. Então a gente tem a cachaça hoje e a laranja sendo reconhecidas como indicação geográfica. Nós temos também as pedras Carijó em Pádua, né, que também é um mineral que tem características ali regionais específicas ali que determinam assim o diferencial desse produto. Há outros produtos que estão ali em vias de virarem indicações geográficas, que já estão sendo mapeados, estruturados? Sim, o Rio de Janeiro hoje ele está com 10 produtos hoje região para poder ser reconhecidos, né? Então a gente tem esse ano reconhecendo a moda praia de Cabo Frio, muito conhecida pela produção ali de biquíni. A Rua dos Biquínis, famosa. Famosa. A gente tem também Nova Friburgo, né? Maior polo industrial de moda íntima do Brasil. Então, sim, lingeries famosas pelo... Já é considerada a capital da lingerie. Sim. A gente tem também a tainha da Lagoa de Araruama, então da lagoa mais salinizada do mundo, então você tem a tainha ali com um diferencial nesse produto. A gente tem o café, né? O café tanto do noroeste, da região serrana, como a gente também tem o café aqui do Vale do Café, uma região muito conhecida pela produção de café, também sendo com esse reconhecimento. Tem... Cheirinho de café já aqui na mesa. Cheirinho de café na mesa. Então a gente tem palmito, a gente tem muita coisa de produto e de regiões sendo valorizados no nosso estado, como indicação geográfica. Perfeito. E como é que o Sebrae ajuda nesse processo das indicações geográficas? Pergunto para você, Aline, como é que o Sebrae ajuda e também como é que o Sebrae ajudou você, Fernanda, por favor. Então, o Sebrae, ele começa... É muito importante lembrar que a indicação geográfica, ela não se cria, ela se reconhece. Então, quando a gente fala que é a notoriedade, é o saber fazer, então você precisa já ter esse histórico. E aí, tendo esse histórico... Tem que ter um potencial, né? Já tem que ter aquela história de DNA de que está acontecendo ali. E aí a gente faz um diagnóstico, identifica se realmente você consegue ser uma indicação geográfica e num processo aproximadamente de 2 anos, você faz essa preparação desses produtores, dessa associação, para que ela possa receber o seu reconhecimento. Então, é uma espécie de capacitação desses produtores? Como é que funciona? Ela tem a capacitação, mas você tem uma questão processual, documental, para protocolar no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que hoje reconhece não só a indicação geográfica, mas como patentes, inovações. Então, esse é o nosso órgão que a gente protocola. Então, a gente tem a gestão, a valorização do produto, da região e, paralelo a isso, uma documentação que precisa ser encaminhada para esse órgão. Então, é um caminho longo que pode variar de 2 a 5 anos aí, nesse caminhar aí da região. E, Fernanda, como é que foi para você? Como é que o Sebrae entrou na sua vida e transformou, né, ali no pós-pandemia para você virar uma produtora exatamente e trabalhar com isso? Hoje você basicamente trabalha, o teu ganha-pão é com a laranja, é morando em Tanguá? Então, o Sebrae, o Sistema S é de suma importância, né? A gente começou com o Senar, que é, né, o Sebrae do Campo, né? E foi muito interessante. Nós fizemos um curso chamado Mulher do Campo. E ali a gente aprendeu todas as ferramentas, a gente aprendeu a identificar a nossa propriedade, porque às vezes a gente é só a esposa do produtor. E no meu caso eu era viúva, não tinha produtor. E aí a gente conseguiu mapear a terra, toda a plantação que a gente tinha, todas as ferramentas que a gente tinha. E a partir daí, eu costumo dizer que eu sou Sebrae Lover. Que aí eu fiz Sebrae Delas, que é um curso maravilhoso para as mulheres que querem empreender, que esse programa cuida da pessoa, né? Aí tem inteligência emocional, finanças. É muito importante para quem quer empreender participar desse programa. Como agência de viagens, eu participei da capacitação durante a pandemia sobre fortalecimento do turismo e até hoje o Sebrae caminha comigo. Depois fiz o Sebrae Tech, de tecnologia, Empretec, fantástico. O Empretec é um curso extraordinário para quem já está num momento mais avançado. E por último agora, eu me inscrevi no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Rural e eu fui uma das finalistas. E o projeto que eu apresentei foi sobre os doces e o turismo rural. E eu preciso falar, senão vai ter briga em casa. Que a pessoa que faz esses doces maravilhosos é a minha mãe, a vovó Ruth.
e ela tem uma dedicação especial. Ela bota a mão na massa e eu coloco os produtos na praça. Um beijo para sua mãe e parabéns pelo prêmio de finalista, por ser finalista. Aline, você comentou que é um processo ali de 2 anos, um processo relativamente longo para as indicações geográficas virarem uma realidade. Quais são os principais desafios de cada produtor, da região? Então, os desafios nesse decorrer de 2 ou 5 anos, dependendo do tipo, né, se ela vai ser uma indicação de procedência ou uma denominação de origem, é manter os produtores alinhados a essa busca desse reconhecimento. Então, como é feito esse reconhecimento? A entidade representativa, eu acho que a Fernanda falou aqui sobre a CIPTA é a Associação de Citricultores que representa os produtores locais, né, que produzem esse produto, no caso deles, a laranja, representa eles no local, é o responsável por esse selo. Mas para se obter esse selo, você precisa atender vários requisitos técnicos, né? Uma qualidade, um saber fazer, que são determinados pelos próprios produtores. Então, eles sabem ali quais os produtos de qualidade eles querem colocar no mercado. Então, quando eu, consumidora, vejo aquele selo, identifico aquele produto, eu estou levando uma qualidade, um saber fazer, várias normas técnicas que são atendidas, né? Quando a gente fala de produtos industrializados, por mais simples que sejam, ou de alimentos, a gente tem que ter um cuidado. Então, tudo isso é feito para que, se você no final obtenha esse selo. Então, a gente brinca, a indicação geográfica, ela é um processo de reconhecimento. Todos podem ter o selo, mas não vai ser para todos, porque nem todos querem atender esses níveis de qualidade, a gestão do seu negócio, né? São novos ambientes de promoção de mercado que o produto certificado ele vai entrar, né? Ele vai se apropriar desse mercado, a gente fala de um valor mais agregado ao produto. Fernanda, como é que o turismo rural em Tanguá, por exemplo, day use, visitação ali a produtores locais, pode fomentar para que a laranja seja ainda mais reconhecida, né, e conhecida no território aqui do estado e também popularmente do país? Essa oportunidade da pessoa ir no local é sensacional. A gente vem participando de vários eventos. Nós participamos da Rio Innovation Week, Rio Mais Agro, Expo Rio, e durante esses eventos nós damos degustações para a pessoa, e você tem que ver a cara, quando ele, não, você botou açúcar, você botou açúcar, então nesse momento eu convido a pessoa para poder ir fazer isso lá no pé, porque a cidade já tem um turismo forte de laranja, mas a gente fez um específico para a CIPTA e é muito prazeroso ver como os produtores têm orgulho de mostrar o produto. Não é? Uma coisa que eu acho sensacional é que cresceu, né, o reconhecimento do trabalho, o amor pelo que se faz, né? Então é muito interessante esse turismo por causa disso. Você ter também a oportunidade de comprar direto do produtor. Nós temos o day use, que você chega, participa do café da manhã, depois nós vamos na feira de artesanato para movimentar, né, a economia da cidade, depois visitamos uma queijaria, um almoço num restaurante delicioso, e vizinho da nossa cidade, nós temos outras produções, nós chamamos eles também. Temos uma plantação de cacau e tem a fabricação de chocolate lá, e o pessoal também gosta muito. E por último, a gente faz a visitação na propriedade que tem o colhe-chupe, que a gente chama, que você colhe a laranja e chupa. Você pode chupar quantas laranjas você quiser, mas se você quiser levar para casa, você compra. Então, todas essas paradas tem o produtor tem renda, né? A gente tem também a plantação de tomate e a visita, que é uma fofura, é um capril, né? No ano passado a gente deu mamar para as cabras e as pessoas ficaram extasiadas, porque é muito interessante esse contato direto. Depois da pandemia, muita gente ficou procurando, querendo botar o pé na terra, né? Ter esse contato. Mudar os hábitos, né? E aí muita gente também volta à infância. A gente visita também uma casa de taipa, onde a proprietária fez um museu, pegou móveis que tinha dos avós, e aí você vê como é que tomava banho, como é que passava ferro antigamente. Então, assim, é muito interessante a sensação de pertencimento que as pessoas têm. E é ótimo para a cidade. E quem ficou morrendo de vontade, faz como? Como encontrar, o que fazer?
Nós temos um Instagram dedicado para a visitação, ele chama Turismo Rural de Tanguá, e ali nós fazemos agendamentos. Prioritariamente, nós recebemos os guias de turismo com os seus grupos, mas nós temos também o dia que eu falo que é o dia sem guia, né? Então a pessoa liga e fala, olha, eu moro em tal bairro, eu tenho tantas pessoas. E aí eu faço o agendamento e faço esse recolhimento, né? Pego as pessoas nas suas residências e ao final do dia, cheio de produtos, eu devolvo as pessoas também. Que máximo. Fiquei com água na boca, com vontade de visitar, mas que bom que o serviço está dado. Fernanda citou os eventos. Aline, qual a importância dos eventos para essas indicações geográficas? É uma forma de promover, né? Então, ele é novo, como eu falei até no início, poucos conhecem o que é indicação geográfica e sabem reconhecer o selo. E é através desses eventos que a gente tem a oportunidade de promover essa região, promover o produtor, ele contar essa história bonita e essa experiência que o consumidor ele pode ter naquela região e saber tudo sobre esse produto. Então, a gente faz ao longo do ano vários eventos, como a Fernanda acabou de falar aqui, como o Rio Mais Agro, como eventos como a Feira do Empreendedor, que a gente teve há 2 anos atrás, outros eventos, o Sebrae vai ter o Summit acontecendo logo aqui. Em julho a gente está aí com mais um evento. Então são nessas ações que a gente tem a oportunidade de mostrar ao público essas regiões que muitas vezes a gente passa, não sabe o que tem ali. Principalmente quem mora na capital, né? Sim. As coisas estão muito perto, mas a gente às vezes viaja para muito mais longe, às vezes para fora do país e não sabe o que está ali na área vizinha. Isso mesmo. E a gente está a 60 quilômetros do Rio, né? Muita gente vai para Cabo Frio, passa direto. Eu costumo falar, ó, eu sei que Tanguá é pequeno, que eu costumo dizer, você passou Itaboraí, piscou, passou, já é Rio Bonito. Mas para lá, faz uma visita. As pessoas falam, mas se eu pegar uma sementinha e plantar aqui no meu quintal, eu falei, olha, infelizmente por conta do terroir, você precisa... Você tem toda a característica ali da região, clima, solo e tudo mais. Vem visitar a gente, não planta aí não, vem visitar a gente. Então já passa por ali, sai do Rio, visita, já pega ali da laranja, depois compra o biquíni em Cabo Frio. Já faz uma pausa de um dia, né? Sim, a gente tem, na cidade vizinha, temos hotelaria, que é possível você fazer um day use com a gente e depois visitar a região de Rio Bonito, que é muito bonita realmente. E Lívia, eu falei sobre as indicações geográficas, mas também um braço muito forte são as marcas coletivas. Porque nem sempre aquele produto ou aquela região, ela pode ser uma indicação geográfica, porque ela ainda não tem a notoriedade, aquele saber fazer, mas ela pode ser uma marca coletiva. Então, no caso do Rio de Janeiro, nós temos vinhos de inverno, e por meio de uma nova tecnologia, hoje o nosso estado tem a produção de vinho, né? Então a gente tem a região serrana acontecendo um vinho, o Sebrae lançou, tem cerca de 1 mês, o primeiro roteiro de enoturismo, então faço um convite aqui a todos que conheçam, temos Areal, Petrópolis, Teresópolis, várias regiões do nosso estado aí com a produção de vinhos e tendo aí o vinho de inverno. Que delícia, muitas dicas nesse programa. Eu aproveito para te perguntar de que forma as indicações geográficas elas podem potencializar a sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental ali de cada região. Ela promove ali a geração de renda, né? Então a gente tem, por exemplo, o nosso caso do arroz, que é um arroz anã de Porto Marinho, onde esse arroz era produzido só para subsistência de consumo. Hoje, aquela família já consegue estar fazendo uma venda, uma valorização do seu produto, né? Explica um pouquinho melhor esse arroz. Ele é um arroz que fica lá no distrito de Cantagalo, um pouquinho distante, mas ele é muito diferente. Ele vai ser uma denominação de origem pelo aquele meio ambiente, né? O famoso terroir que a gente tem falado tanto. Então, ele tem uma concentração de amido muito forte, mas também um aroma maravilhoso. Então, ele transita em esses dois, nesse amido forte, né? Que parece muito com o gohan, que é o arroz japonês, como o jasmim ali, com aquele aroma, perfume. Então, a gente vai ter também um outro reconhecimento aí logo, logo desse produto. E isso ajuda nessa sustentabilidade de uma forma geral ali da região. Sim, porque tendo a valorização desse produto e a geração de renda, você tende a trazer também o campo, né?
você tem muito a saída dos jovens do campo, então você começa a trazer ele ali para poder ficar ali, a geração de renda. Com isso, vendo a sustentabilidade do seu negócio, não na parte ambiental, mas na parte de gestão também, né? Você reduzindo o número de agrotóxicos, valorizando e também preservando todo aquele meio ambiente que vai ser para gerações, né? Então, isso também a indicação geográfica consegue promover. Voltando para a laranja que é muito forte em Tanguá, você já mostrou que dá para derivar da laranja várias outras coisas. São formas de potencializar ainda mais, Fernanda, tanto os produtos quanto a cultura local, a identidade da região e derivar isso para expandir cada vez mais esses produtos. Com certeza. Com essa certificação, o meu doce não é só um doce, é um doce com o produto de indicação geográfica. Então, assim, melhorou o preço da laranja em si, dá a oportunidade da gente estar aqui no Rio. Muitas pessoas perguntam, mas onde que eu consigo essa laranja? Eu venho aqui no evento e depois. Então, nós fomos convidados para participar da feira junto ao local, aos sábados, porque estava começando a feira em Laranjeiras e o Thiago, que é responsável, ele falou, o que você acha? Laranja de Tanguá em Laranjeiras? Vamos fazer essa casadinha? E a gente está lá todo sábado. A feira, então, é em Laranjeiras, todo sábado, na Travessa Euríclides de Mato, das 8 às 3 da tarde. Então, você que é aqui do Rio, está querendo provar nossa laranja, passa lá e aproveita e leva os nossos produtos derivados da laranja também. E é muito interessante o movimento na cidade. Terras que estavam vazias, agora você passa, tem mudas de laranja, você vê, já tínhamos bastante plantações, mas agora com a indicação vem aumentando o número de produtores. Isso é muito bom para a cidade. A gente está aqui com um sorrisão no rosto, mas claro que houve desafios desse processo, né, Fernanda? Quais foram os maiores, assim, que você consegue lembrar? Uma das coisas que acredito que pode ter sido uma dificuldade, eu acho que é a parte da precificação. Como a gente dá valor, dá preço a esse valor que a gente adquiriu. Então, um dos desafios eu acredito que tenha sido esse. Gente, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês duas fizessem convites. Bom, a Fernanda tem os produtos dela, pode fazer convites, mais convites para as pessoas conhecerem os produtos, visitarem Tanguá. E a Aline, convite de uma forma geral para o estado, né? Tem muita coisa que a gente não conhece, principalmente quem está na capital, ou às vezes você está ali no seu vizinho e não sabe que existe. Então, por favor, façam convites. Comece por você, Fernanda. Eu queria convidar o pessoal para visitar o nosso circuito, o nosso turismo rural. E no final, a gente tem um brinde de mimosa, que é o espumante com suco de laranja. Delicioso! Vem participar e levar essa memória para sua casa. Conhecer a rotina do produtor rural, vivenciar essa experiência e levar produtos fresquinhos para o seu lar. Que maravilha! Aline, faz um convite para o pessoal. Eu convido a todos para conhecer um pouco sobre a indicação geográfica. Entra no site do Sebrae, Sebrae Origens. Em outubro a gente tem um evento focado em indicação geográfica. Então acompanhe o Sebrae que você vai ficar sabendo ali dos produtos, regiões e eventos para vocês conhecerem. Aline e Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia mesmo de papo. Várias ilustrações que vieram na cabeça, com produtos maravilhosos que vocês trouxeram aqui para a mesa e com muito conhecimento também que vocês falaram aqui para esse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo convite. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.